Boa noite, turma. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, tá? Boa tarde também, né? Bom dia, porque a Tia Glaucia não sabe o momento que vocês vão assistir esse vídeo, tá? Mas em nossa aula de português hoje, a Tia Glaucia resolveu trabalhar com vocês a revisão de alguns conteúdos, tá? Conteúdos esses que eu acho de extrema importância e que, às vezes, tenho certeza, né? Tenho certeza que vai ajudá-los em muito, tá? Então, vamos lá. Nessa parte de língua portuguesa, a tia Glaucia dividiu as regras da língua em partes, tá? Em fases, tá? Então, a primeira parte de regras da língua, nós vamos ver sentidos conotativo e denotativo de uma palavra, tá? Então, vamos lá. Na língua portuguesa, uma palavra pode ser usada com diferentes significados. Dizemos que uma palavra está no seu sentido denotativo quando está empregada no mesmo sentido que aparece no dicionário. Tá? Então, o que vem a ser o sentido, tá, denotativo de uma palavra? É o seu significado real, significado esse que nós podemos encontrar no dicionário. E no dia que nós vimos esse conteúdo, vocês até brincaram. Tia Glaucia, mas nós não utilizamos mais o dicionário. Quando a gente tem dúvida em alguma coisa, não sabe o significado da palavra, recorremos ao Google. Pode ser, então, né? Mas é bom trabalharmos o dicionário, com o dicionário também, né? Saber identificar as palavras no dicionário, porque no dicionário, né? As palavras, elas são escritas seguindo a sua ordem alfabética, tá? Então, aqui, o sentido denotativo de uma palavra é o sentido real dela. Os guardas capturaram a fera que rondava pela região. A luz da lua ilumina as noites. O presidente quebrou o pé ao cair do palanque. Então, aqui, nessas três frases, nós temos o exemplo, tá? Capturam a fera, ilumina as noites e quebrou o pé, com o sentido real, né, das palavras. É possível os guardas terem capturado uma fera que rondava a região? Sim, né? Essa fera, para alguns, pode ser uma onça, né? Pode ser um porco do mato, né? Então, pode sim, né? Acontece de serem esses animais serem capturados, né? A luz da lua ilumina as noites? Isso é possível? Sim, né? Nós podemos muito bem olhar para o céu à noite, né? E a lua está tão clara, né? Que a gente costuma até dizer, fala, nossa, a noite está até mais clara. Mas por quê? Devido à luminosidade da lua. O presidente quebrou o pé ao cair do palanque. Significa o quê? Que ele se feriu. O ferimento foi tão grave que ele aconteceu o quê? Que ele quebrou o pé. Isso é verídico? Isso é real? Sim, né? O presidente, como qualquer outra pessoa, se caiu de um determinado lugar, pode vir a quebrar o pé. Já o sentido conotativo da palavra é o sentido simbólico, ou seja, é o sentido figurado, que permite ao leitor fazer várias interpretações. Ele quem? O sentido conotativo da palavra altera o significado das mesmas, tá? Dando-lhe outros significados. Ou seja, cada um vai compreender de uma forma diferente, tá? Quando eu digo, o cantor partiu o coração de Maria, em que sentido que ele partiu? Será que foi no sentido real? Não, né? Se ele tivesse partido o coração dela no sentido real, ela estaria morta. Então, é no sentido figurado, no sentido simbólico, tá? Então, como que ele partiu o coração? Ela é tão encantada, ela é tão apaixonada em suas músicas, né? Na pessoa dele, no trabalho dele, né? Que ela se sente emotiva, né? Apaixonada por tudo que ele faz.
Paulo ficou uma fera porque foi mal na prova. Mas como assim? Como que Paulo ficou uma fera? Será que ele se tornou um leão? Será que ele se tornou um tigre? Não, ele ficou uma fera no sentido figurado, ou seja, que ele ficou bravo, que ele ficou irritado, que ele ficou nervoso. Por quê? Porque ele se saiu mal na prova. Você é meu tesouro, tá? Quando a mamãe ou o papai ou alguma pessoa, né, da qual nos considera muito importante, fala para mim, né, fala para você assim, você é meu tesouro. Significa o quê? Que você é de ouro? Não. Significa o quê? Que você é tão importante para ela, né? Você é tão especial que ela te considera um tesouro, né? Para nós, o que vem a ser um tesouro? Né? Algo valioso, né? Que requer muito cuidado. Então, aqui é no sentido conotativo, no sentido figurado. Parte 2, regras da língua. O que nós vamos ver aqui nessa segunda parte? Nós vamos ver o plural das palavras terminadas em L, tá? Como que fazemos? Né? Na maioria das palavras terminadas em L, né, nós formamos o plural delas trocando o L por is. É o caso de possível, possíveis, pedal, pedais, carrossel, carrosséis. Então, nós trocamos o L, ou seja, retiramos o L da palavra e acrescentamos is, tá? A essas palavrinhas. Próximo slide. Plural das palavras terminadas em U. Só que aqui, o bichinho que está em amarelo está falando de uma exceção, tá? De algumas palavras que terminam em L, tá? Nessas aqui, nós, ó, por exemplo, mal, males, mel, meles, fel, feles, cal, cais, cales, aval, avais, cônsul, cônsules. Tá? Então, aqui, como toda regra há uma exceção, essas palavrinhas aqui, tá? Nós podemos acrescentar S ou is, tá? Agora sim nós vamos falar do plural das palavras terminadas em U. Exemplo, mal, maus, grau, graus, véu, véus. O que aconteceu aqui no plural dessas palavras? A vogal U permaneceu e nós acrescentamos a letrinha S às palavras. Mal, maus, grau, graus, véu, véus, certo? A próxima etapa aqui, em regras da língua, o que a tia Glaucia trouxe para vocês? Os diferentes sons da letra X, tá? Então, aqui a tia Glaucia colocou para vocês palavrinhas escritas com X, das quais o som é de SH, S, Z e CS. Vamos lá, então, as palavrinhas com som de CH. Lixeira, faixa, caixa e lagartixa. Tá? Então, ortograficamente, essas palavras são escritas com X, porém, quando pronunciadas, a letra X tem o som de CH. Já as palavrinhas explicar, próximo, expedir e expedição são escritas com X, porém o som da letra X tem som de S. Palavras que são escritas com X, mas que o X nessas palavras tem som de Z. Quais são? Exame, exemplar, exatidão, examinador. Ah, então, se vocês observarem, quando nós pronunciamos as palavras, né, no caso essas aqui, exame, exemplar, o X tem som de Z. Palavrinhas em que o X tem som de CS. Paroxítona, agrotóxico, oxigênio e taxímetro. Então, são escritas com X, porém o som da letra X tem som de CS. Parte 3 aqui da nossa regras da língua.
Tá? O que que nós vamos revisar? O que que nós vamos rever? Locuções adjetivas. O que que é a locução adjetiva? A locução adjetiva é uma expressão que tem valor de adjetivo, que tem como função a caracterização do substantivo e é representada por mais de uma palavra. Exemplo: planta de água é uma planta aquática. Era do gelo é a era glacial. Ar do campo, ar campestre. Onde está aí em amarelo, planta de água, era do gelo e ar do campo, gramaticalmente são classificadas como locuções adjetivas, onde eu tenho um adjetivo que está caracterizando, ou seja, dando uma característica a esse substantivo. Exemplos: planta de água, era do gelo, ar do campo, amor de mãe, amor de pai, jornal da tarde, carne de porco, certo? Então, são exemplos de locuções adjetivas, certo, turma? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo, tá? Da nossa aula de português de hoje, tá? Uma revisão de alguns conteúdos que nós já estudamos, que já fizemos atividade, que a tia Gláucia quis rever com vocês, certo? Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Beijos!